E mais uma vez nós vamos falar sobre um texto que é muito conhecido, Êxodo capítulo 15, versículo 22. Todos acharam? Amém? Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós nos curvamos diante da Tua gloriosa presença. Aleluia. Para pedir ao Espírito Santo de Deus que venha iluminar os nossos pensamentos, falar aos nossos corações e transmitissem aquilo que é o Teu desejo segundo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, muito pouco se sabe da vida de Moisés até os 40 anos de idade. Nós conhecemos um pouco mais da vida de Moisés depois que ele deixa o Egito e vai ali para o deserto, se casa com Zípora, torna-se pastor de ovelhas, mas até os 40 anos, poucas coisas são registradas, principalmente na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela registra o nascimento de Moisés, até os 3 meses, e depois dos 3 meses, a irmã de Faraó o tira das águas do Nilo, e o adota como filho. E depois nós só vamos saber alguma coisa de Moisés praticamente quando ele estava com 40 anos de idade, quando ele mata aquele egípcio e foge para o deserto. Estudando um pouco sobre esse texto, existe um escritor que eu sempre cito o nome dele aqui, chama-se Flávio Joséfo, é um dos homens mais credenciados, é um judeu que tinha um profundo conhecimento das leis, da história do povo hebreu. E Flávio Joséfo, então, ele coloca alguma coisa dentro desse período de vida de Moisés, até os 40 anos, quando ele diz que Moisés, ele foi criado dentro do palácio de Faraó, mas os magos que, ao lado de Faraó, prognosticavam o futuro, eles trouxeram para Faraó uma notícia que não era uma boa notícia com respeito a Moisés. Eles disseram para Faraó que aquele menino iria causar a destruição do Egito. A partir daquele prognóstico, Moisés já ficou sendo olhado de uma maneira um tanto diferente. Torna-se rapaz, torna-se homem. Estevão diz que ele foi criado em toda a sabedoria e em todo o conhecimento do Egito. É uma das poucas frases que retrata mais ou menos o que era Moisés enquanto estava no Egito. E o Egito, ele fazia fronteira com a Etiópia. E os etíopes, naquela época, eles tinham um exército muito poderoso e eles invadiram o Egito. E eles tomaram as cidades fronteiras do Egito, subjugaram aquelas cidades e caminharam em direção à capital do Egito. E Faraó estava temeroso, sabendo que não poderia combatê-los. Então, alguém deu uma sugestão, sabendo que Moisés
não era alguém que o Egito tinha, ou melhor, morria de amores por ele. Eles chamam o faraó e eles dizem para o faraó: olha, constitui Moisés como general e o coloca na frente do exército egípcio e manda lutar contra os etíopes. E nós vamos nos livrar de um problema. Porque a irmã de Faraó, a mãe adotiva, ela não aceitava que se tocasse Moisés. Ela não admitia que ninguém lançasse mão daquele que era o seu filho. Ela o criou, desde os 3 meses de idade. Ela tinha um amor maternal por Moisés. E então Moisés é constituído general, colocado à frente dos exércitos egípcios e é mandado para guerrear contra os etíopes. Moisés não tinha o conhecimento de Deus. Moisés, ele fora criado como um egípcio. Ele conhecia os deuses egípcios. Ele conhecia também a sua descendência, da onde ele havia saído. Ele sabia que os seus pais adoravam a um outro Deus, mas ele não tinha intimidade, ele não tinha conhecimento. E ele então, muito sábio, já sem saber, dirigido por Deus, ele reúne-se com os seus comandados e ele cria uma estratégia de guerra. Ele não ataca os etíopes frente a frente. Ele faz um contorno, ele vai por trás e ataca os etíopes pela retaguarda e os fazem retroceder até a cidade de Sabá, que era a capital da Etiópia. Volta para o Egito, e quando volta para o Egito, agora tinha 2 problemas. Ele era um herói à vista dos egípcios, mas era alguém que se tornou mais perigoso à vista de Faraó e dos magos que comandavam aquela nação. Eles então propõem a Faraó que Faraó assinasse um decreto que sentenciasse Moisés à morte por qualquer ato, qualquer delito, qualquer coisa que ele viesse a fazer, ele fosse condenado à morte. Moisés tinha conhecimento desta sentença sobre a sua cabeça, tanto que quando ele mata aquele egípcio, defendendo um hebreu, quando ele mata aquele egípcio, ele não fugiu apenas por fugir, ele não fugiu por medo, ele não fugiu, ele não precisava de fugir simplesmente se não houvesse uma sentença sobre a vida dele. É que havia uma sentença de morte sobre a vida de Moisés. Eles queriam acabar com Moisés porque havia uma profecia daqueles magos que Moisés iria destruir o Egito. Através daquele menino tirado das águas, o Egito iria sucumbir. Então havia esta profecia sobre a vida de Moisés. E Moisés então, no outro dia, interpelado pelos judeus, ele achou melhor sair do Egito e entrar no deserto e desaparecer. Irmãos, 40 anos, o povo do Egito, Joquebede, sua mãe, Arão, seu pai, Arão, seu irmão, Miriam, sua irmã, ninguém ficou sabendo onde Moisés estava, como estava, se estava vivo ou se estava morto. Moisés encontra uma família de um sacerdote chamado Jetro. Jetro era um dos descendentes de Abraão.
casado com Quetura, sua segunda mulher. Ele era da descendência de Abraão com Quetura. Por isso que ele era sacerdote, por isso que ele mantinha alguns princípios sacerdotais que ele herdou de seus pais. E quando Moisés chega ali, a Bíblia fala que Jetro tinha 7 mulheres. Aí eu fiquei imaginando, foi uma festa daquelas meninas ali, quando Moisés chega e defende elas ali naquele poço. Não tinha nenhum homem, só tinha mulher. Quando elas viram Moisés, elas se lançaram sobre Moisés, né? E Zípora, a mais velha, tinha a preferência, então Moisés desposa a Zípora, tomando-a como sua esposa. E durante 40 anos, Moisés, quando Jetro conheceu melhor a Moisés e viu que ele era um homem extremamente inteligente, extremamente sábio, extremamente culto, Jetro diz Flávio Joséfo que ele deu todos os seus animais e todos os seus bens para que Moisés administrasse. Moisés não era um simples pastor de ovelhas. Moisés era o homem que passou a administrar todos os bens do seu sogro. E um certo dia, algo chama a atenção de Moisés. Havia algo que estava chamando a atenção de Moisés, mas num lugar, segundo também Flávio Joséfo, em que os pastores não tinham coragem de colocar os pés. Aquele monte, chamado Monte Horebe. As pessoas o identificavam como lugar da morada de Deus. Aquele monte era um monte especial. Os pastores que levavam as suas ovelhas para pastar, eles não se aproximavam daquele lugar. Aquele lugar era um lugar extremamente especial. Era tão especial que Moisés estava vendo algo sobrenatural acontecer naquele lugar. Uma sarça que ardia, as labaredas subiam, mas ela não se consumia. Aquilo chama a atenção de Moisés a ponto dele deixar tudo e procurar ver de perto. Afinal de contas, o que era aquilo? Embora ele já soubesse que aquele lugar era um lugar em que as pessoas o denominavam de casa de Deus, morada de Deus. Tanto era morada de Deus, que quando ele se aproxima, ele ouve aquela voz do céu dizendo: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Aleluia. Deus então propõe um diálogo a Moisés e diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi as suas orações e eu desci até eles. Aleluia. Olha que coisa linda. Deus diz para Moisés assim: Moisés, eu vi a aflição, eu ouvi a oração e eu fui lá, eu andei no meio deles, eu vi a angústia daquele povo, eu vi o desespero daquele povo, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu estou, Moisés, te autorizando, te dando autoridade para você voltar ao Egito, para resgatar aquele povo das mãos de Faraó. Moisés disse: de jeito nenhum, já estou velho, já estou galo até, já nem tenho mais habilidade para falar, já me colocou dificuldades. E Deus foi trabalhando com o coração de Moisés. Disse: Moisés, joga esta vara no chão, a vara se transforma em cobra. Moisés, coloca a mão aqui no teu seio. Quando ele tira a mão estava branca, estava leprosa, coloca de novo. E quando ele coloca a mão, estava boa. E Deus começou a mostrar para Moisés que Deus era um Deus de sinais, de prodígios e de maravilhas, e que operando ele ninguém poderia impedir. Agora eu entro na segunda parte, foi o que eu falei aqui à tarde, aqui na tarde da bênção, e eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse meu raciocínio. Eu gostaria que vocês caminhassem comigo
nesta minha forma de compreender esse texto. Há 40 anos atrás, Moisés ainda cheio de vigor, de força, de autoridade, ainda um jovem com 40 anos, deixa o Egito, desaparece sem deixar rastros, ninguém mais ouve falar de Moisés. 40 anos depois, chega um ancião no Egito, acredito que uma túnica muito bonita, cabelos brancos, bem mais que eu, claro, né? Porque naquela época não se tinha essa facilidade, né, amor? De se cortar cabelo todo mês. Cabelo tinha barba comprida, uma barba naturalmente bem feita. E aquele homem, aquele ancião, chega numa determinada casa e ele bate na porta. A porta se abre e a princípio alguém pergunta: quem é o senhor? E aquele homem dá aquele meio sorriso e alguém diz: és tu, Moisés? É você, Moisés, você voltou, Moisés. Onde você estava? Moisés, nós imaginávamos que tu já estava morto. Moisés, nós achávamos que você tinha morrido. Por que você não deu mais notícias, Moisés? Nós ficamos aqui desesperados. A tua mãe ficou desesperada. O teu pai ficou desesperado. Moisés, até hoje, não chora a perda de você ter ido embora. Moisés entra naquela casa. Imediatamente a notícia corre: olha, sabe quem está na casa de Arão? Moisés voltou. E a notícia logo se espalha ali pelas ruas de Gósen, e as pessoas correm, e eles dizem para Moisés: afinal de contas, Moisés, o que te trouxe de volta ao Egito? Isso aqui continua a mesma coisa, Moisés. Nós continuamos debaixo do mesmo sofrimento, da mesma angústia, do mesmo desespero, continuamos escravizados. Moisés, o que te trouxe de volta? Melhor você ter ficado aonde você estava. Ele diz: não, eu vim aqui porque Deus me mandou libertar vocês. Eu vim aqui porque o Senhor mandou me libertar vocês. Ele disse que ouviu a oração de vocês. Moisés, nós não aguentamos mais, nós temos orado incessantemente. Ele disse que ouviu a oração de vocês. E ele me mandou para que vocês fossem libertos. Moisés, o que você vai fazer? Não, eu vou me apresentar ao faraó. Eu vou dizer para ele o que Deus mandou eu falar. Deixa o meu povo sair. Agora, pensa comigo. Moisés se dirigindo ao palácio do faraó. Faraó, majestade, tem alguém querendo falar com o senhor. Tem audiência marcada? Não tem. Então não, ele disse que o senhor tem que atendê-lo. Porque o senhor é um velho conhecido dele. Quem é? Moisés, aquele que fugiu daqui há 40 anos. Aquele que fugiu? Uma curiosidade, fala: não, manda ele entrar. Eu quero saber o que ele quer aqui depois de 40 anos de idade. Depois de 40 anos depois. Moisés, afinal de contas, o que tu queres, Moisés? Eu vim aqui como embaixador de Deus. E ele lhe deu uma ordem para que o Senhor deixe o meu povo, o povo dele, sair do Egito. O Deus? Que Deus é esse? Eu não conheço esse Deus. O Deus dos Egípcios, o Deus dos Hebreus? Se esse Deus fosse tão bom, já os teria libertado. Não, eles vão continuar aqui debaixo do meu jugo. Olha, só que ele mandou lhe dizer uma coisa, majestade. Ele disse que se o Senhor não deixá-los ir, ele vai começar a lançar as suas pragas sobre o Egito, e o Senhor não vai resistir. E ele disse: mas que Deus é este? Que você vem em nome dele me afrontar? E ele disse: é esse Deus aqui, olha, esse Deus. E ele pega o cajado e joga na frente do faraó, e o cajado se transforma numa cobra.
Faraó olhou para aquilo e disse: isso é muito pouco. Manda chamar Janes e Jambres. Vocês já leram lá, quando Paulo diz assim como Janes e Jambres tentaram Moisés, eram esses dois magos poderosos que habitavam na corte de Faraó. Faraó manda chamar Janes e Jambres. Janes e Jambres trazem também os seus cajados e jogam diante de Moisés, e eles também se transformam. Olha o poder do diabo, irmãos. Olha o poder de Satanás. Eles também, aqueles dois cajados, se transformam em cobras. E o cajado de Moisés avança sobre aquelas duas cobras que ali estavam e engole aquelas cobras. E Moisés pega novamente aquela cobra pela cauda e ela se transforma num cajado. E a guerra foi declarada, meus irmãos. Eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto desse confronto espiritual. Eu gosto de fazer parte dos soldados vencedores, daqueles que estão ao lado de Cristo, que não importa se o diabo vai colocar também cajados transformados em cobras, aleluia, aquilo que estiver em nossas mãos vai prevalecer, vai sobrepujar, vamos ser vencedores em nome de Jesus. Vieram as primeiras pragas, vieram a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. A cada praga que tinha, o Egito estremecia. A cada praga que vinha, o Egito perdia as estribeiras, não tinha mais. Faraó não sabia mais como reagir, mas continuava com o coração endurecido, porque na verdade Deus estava endurecendo o coração dele para isso mesmo. E quando chega na 10ª e última praga, ele é obrigado a se curvar. Sabe, irmãos? Ele é obrigado a se curvar diante da soberania do Todo-Poderoso, aleluia, não tem jeito. Ele disse: vai embora, leva o povo contigo. E o povo egípcio abria os seus guarda-roupas, abria os seus porta-joias e diziam: levem tudo com vocês, mas não voltem mais aqui, porque vocês acabaram com esta nação, não botem mais os pés aqui. E Moisés agora sai diante de 600.000 homens, fora mulheres e crianças. A notícia corre de casa em casa: estamos livres, somos livres, não somos mais escravos. E eles juntam tudo o que tem, eles pegam tudo que eles podem pegar, e aquela caravana de hebreus começa a deixar para trás o Egito, e eles saem do Egito, e eles agora pegam um caminho que os levava a um determinado lugar, determinado por Deus. Mas este lugar, irmãos, parecia uma cilada, um beco sem saída. Chegaram num determinado lugar. Diante daquele lugar estava o Mar Vermelho, ao lado havia as montanhas. Faraó havia se arrependido de ter deixado o povo deixar o Egito. Pega os seus exércitos, pega a sua cavalaria, pega os seus carros e vão de encontro ao povo hebreu para os trazer de volta novamente escravizados. E Moisés estava vendo o Mar Vermelho diante dele, e ele ora a Deus, e Deus diz: Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Eu já não te falei tantas vezes que a autoridade está na tua mão, Moisés. O que é que tu tem na mão? Eu tenho o cajado. Então mete esse cajado na água, é a chave que você tem para abrir a porta do Mar Vermelho. Glória a Deus, aleluia. Moisés bate com o cajado na água. Eu vou fazer uma pegadinha com vocês aqui, desculpa, tá? Moisés bateu com o cajado, o que foi que aconteceu? Hein? Não, não aconteceu nada. O mar continuou lá, as águas continuaram chegando até ali onde estavam os pés de Moisés, mas diz a Bíblia que naquela noite Deus manda um vento oriental. Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Eu estou falando isso profeticamente. Tudo que se relaciona à parte oriental é profético. Você pode ver na Bíblia que todas as coisas que vêm do lado oriental são textos proféticos.
Deus manda um vento oriental, e durante toda a noite aquele vento sopra sobre o Mar Vermelho, toda a noite. E quando chega pela manhã de madrugada, o povo de Israel, eles visualizam um caminho no meio do mar, e eles entram por aquele caminho. O vento oriental, o vento de Deus. Eu gosto dessa palavra, o vento de Deus. Porque quando Deus sopra, meu irmão, olha, as coisas começam a acontecer. Você viu que quando Deus soprou lá no Pentecoste, lá o fogo caiu, né? Quando Deus começa a soprar na igreja, o reteté começa a acontecer, a glória começa a se manifestar, o povo se alegra, existem milagres, a bênção chega. Isso é o vento de Deus, é o vento oriental, é o vento que entra pelas portas da igreja e vai soprando, e a glória se estabelece no meio do povo. Aleluia. Moisés passa com todo o povo hebreu, e do outro lado eles veem o exército de Faraó também entrando. A estrada estava à disposição de quem quisesse passar, e eles entram por aquela estrada que Deus criou no fundo do mar, mas não chegam ao meio. As águas se fecham. Isso já é conhecido demais, mas é bom lembrar, né? Sempre é bom lembrar. E ali pereceu os soldados com os seus cavalos e cavaleiros. E do outro lado, Miriam faz uma festa. Miriam faz uma festa. Quando as águas do mar se fecham, não havia mais perigo, não havia mais temor. Aquelas mulheres saem cantando e adorando ao nome do Senhor. Eu fico imaginando, nada mais de ruim poderia acontecer com a nação de Israel, nada mais. Já pensou, irmãos? 10 pragas, o Mar Vermelho se abrindo, a nação egípcia sendo subjugada através de seus soldados ali, mortos ali, e do outro lado do mar, o povo adorando, cantando, fazendo uma festa para Deus. Mas vocês lembram-se do que eu li? 15:22. Depois que eles descansaram, adoraram, Miriam dançou na presença de Deus. Diz assim, olha, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias, e não acharam nada. Não acharam nada. Aquilo que eles haviam trazido do Egito já havia se acabado. Eles achavam que naquele percurso eles poderiam encontrar algumas fontes, mas não acharam nada. E então eles chegam até um lugar chamado Mara. Verso 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isto chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés. E eles começaram a dizer, Moisés, que vamos beber. Eu não vou entrar no mérito daquilo que eu falei aqui à tarde, porque eu criei uma analogia entre esse texto e a pessoa de Jesus Cristo. Vou apenas terminar dizendo que aquilo que eu falei aqui à tarde é que esses 3 dias que eles caminharam, eles simbolizam os 3 dias que Jesus Cristo passou naquele sepulcro. Vocês veem que essa história ela tem algumas similaridades com a pessoa de Cristo. Vocês observem que
Assim como Jesus desceu dos céus para vir de encontro a uma humanidade que estava perdida, escravizada, Moisés também é mandado de volta para o Egito para resgatar aquele povo que estava debaixo das mãos de Faraó. Assim como Jesus Cristo começa o seu ministério fazendo sinais, prodígios, maravilhas, curando, libertando, levantando mortos, Moisés também começa o seu ministério ali no Egito, fazendo prodígios e maravilhas diante de Faraó. Assim como Jesus é morto e fica 3 dias naquele sepulcro, ao terminar a festa ali no Mar Vermelho, eles saem para o deserto e durante 3 dias eles caminham sem água e chegam a um lugar chamado Mara. Mara é o lugar da tristeza, Mara é o lugar do sofrimento, Mara é o lugar onde você perde o seu ponto de equilíbrio, porque você acha que vai chegar numa fonte de água no meio do deserto, e não existe nada mais precioso no deserto do que água. E quando você chega naquele lugar, você se depara com águas amargas. Então, começa a murmuração, entra o desespero, as pessoas perdem como fazer, o que fazer, como agir. Chegaram a Temara, retroceder não tinha como retroceder, ir até adiante não tinha como ir adiante, não tinha mais água, estavam no deserto. E eles então utilizam-se das armas mais mesquinhas que eles poderiam ter, que era murmurar contra Moisés. Não estavam murmurando contra Moisés, estavam murmurando contra Deus. Foi Deus quem os trouxera até ali, não foi Moisés. Moisés era um simples agente de Deus. E Moisés então mais uma vez clama ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho. Eu perguntei ao pastor Israel hoje de tarde para ele me ajudar: pastor Israel, o que é um lenho? Ele disse: pastor, é um galho de árvore, um pedaço de madeira, é alguma coisa que está ali, é alguma coisa relacionada à madeira. Você arranca um galho de uma árvore, é um lenho. Você pega um pedacinho de um tronco, é um lenho. E Moisés ora a Deus, e Deus manda que ele apanhasse aquele lenho e lançasse sobre a água. E olha o que diz aqui: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Aleluia. Agora eu vou pedir para você abrir para mim Lucas, para que nós possamos entender na verdade o que é este lenho. Lucas capítulo 23, versículo 27, 28, até o 31. Jesus estava sendo levado para ser crucificado, e seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque este hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. E olha o que está escrito aqui: porque se ao lenho verde fazem isto, que se fará a você? Aquele lenho, apanhado por Moisés,
e atirado naquelas águas que eram águas amargas. E imediatamente aquelas águas se transformaram em águas doces. É o mesmo lenho que um dia foi lançado sobre a minha vida, foi lançado sobre a tua vida. A amargura que havia na tua alma, a tristeza que havia na tua alma, a dor que havia dentro de você, as decepções, as angústias, o desespero que nos acompanhavam dia após dia, naquele dia em que aquele lenho verde foi lançado sobre as nossas vidas, nós também fomos purificados. A amargura que havia em nós transformou-se no mel. Aleluia. Por isso é que muitas vezes eu gosto de dizer assim, olha, quando eles deram o fel para Jesus beber ali naquela cruz, Jesus, embora não querendo aquele fel, eles o colocaram em seus lábios. E ele mesmo não querendo, ele tomou o fel. Sabe por que ele tomou o fel? Para que você tomasse o mel. Para que você não seja obrigado a participar do fel, do amargor, de uma vida triste, de uma vida amargurada, de uma vida sem cor, de uma vida sem paz, de uma vida sem alegrias, de uma vida sem prazer. Tudo isto Jesus fez na cruz do Calvário. Aquele lenho verde, lançado naquela cruz, trouxe para nós a certeza e a convicção de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida de paz. Aquilo que somente Ele poderia conseguir. Amém. Aquilo que Moisés fez, na verdade, tipificava, era o antitipo da pessoa de Jesus Cristo, que quase 3.000 anos depois seria lançado também numa cruz, para também adocicar, adoçar as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus.